Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e esse é um espaço para compartilhar reflexões, experiências e aprendizados sobre o treino da mente proposto por um curso em milagres e outros caminhos não duais de autoconhecimento e espiritualidade. Depois de 3 anos, eu terminei a leitura do livro-texto de um curso em milagres, que são cerca de 1.400 páginas com uma gramática muito específica. É um texto lírico, poético, que fala diretamente com o inconsciente. É um convite à reprogramação mental. O nome curso, caminho, não é à toa, porque não é uma leitura corriqueira, é para ser estudado, vivenciado. E por vezes eu percebo que quando eu vou ler rápido, eu ativo o intelecto e ativo automaticamente uma resistência do ego. Me incomodo, me irrito, não entendo uma palavra que eu li. Então essa leitura mais lenta, e no meu caso com pausas, permite que a mensagem penetre mais no inconsciente. E bom, contra qualquer possível expectativa de se terminar uma leitura tão profunda, em vez de terminar a leitura sentindo que eu precisava me aprofundar ainda mais, o que eu venho percebendo é um movimento um pouco diferente disso. Nos últimos dias, e muito porque tem certos períodos que as demandas com o bebê aumentam, eu estou consumindo menos conteúdo sobre o curso ou espiritualidade em geral. E como já tem alguns anos que o estudo é uma ferramenta muito comum e presente aqui, eu sempre noto certos movimentos quando isso está mais intenso ou menos. E não é nada demais, tudo bem, é só a clássica. Aquilo no que eu coloco minha atenção cresce. Enfim, eu tenho pensado menos sobre e automaticamente produzido menos episódios. Mas ao longo desses 3 anos de leitura eu fui percebendo as coisas mudando na minha mente e elas seguem mudando. E como que vai ficando cada vez mais claro que o livro inteiro repete praticamente a mesma coisa. Ele muda os exemplos, desenvolve conceitos e argumentos diferentes, caminhos diferentes, mas tem uma questão para onde ele parece voltar o tempo todo, que é quem eu acredito que sou. Porque na metafísica do curso, o problema fundamental não é que a gente está buscando algo em algum lugar errado. É que a gente simplesmente se identificou com aquilo que não é. Então, eu acredito muito ser esse indivíduo separado, com um corpo, uma história, uma personalidade, determinados papéis, desejos, medos, características. E eu construo um autoconceito a partir disso. E passo, então, a tentar organizar o mundo para que esse autoconceito seja preservado e satisfeito. Mas a paz que eu busco, ela já está aqui. Só que o autoconceito parece estar ocupando o lugar dela. Quanto mais eu confundo a minha paz com a satisfação da pessoa que eu acredito ser, mais dependente do mundo eu fico. Eu preciso que as circunstâncias confirmem quem eu penso que eu sou. Preciso que as pessoas se comportem de determinada maneira, que os relacionamentos sejam como eu quero que sejam, que a minha vida corresponda ao roteiro que eu construí. E quando o mundo inevitavelmente não corresponde, eu sofro. Vocês percebem o que a gente faz? A gente entrega a um mundo que muda a responsabilidade por coisas que a gente não quer que mude. E isso é uma receita muito eficiente para o sofrimento. Porque, vamos lá, o mundo muda, as pessoas mudam, as relações mudam, o corpo muda, as fases da vida mudam, eu mudo. Então, se a minha paz depende de todas essas coisas permanecerem de acordo com o roteiro do meu autoconceito, eu estou constantemente ameaçada. E a nossa biologia já tem uma forte tendência à ameaça, ao negativo. Afinal, nossos ancestrais enfrentaram por muito tempo ameaças diretas à sua sobrevivência. A renúncia final não é abandonar o mundo, é abandonar a identificação com aquilo que você não é. Essa frase da tradição do Bhagavad Gita lembra que eu posso continuar vivendo, posso continuar trabalhando, posso continuar sendo mãe, posso continuar gostando mais disso, menos daquilo, querendo determinadas coisas, tendo minhas posições políticas. Mas existe uma diferença entre participar do mundo e acreditar que o mundo é responsável pela minha paz. E uma das coisas que o curso mais me ensinou para tirar esse poder do mundo é olhar para a questão da culpa. Em um curso em milagres, a culpa é vista como um grande obstáculo à paz. Ela é a raiz de todo o sofrimento humano. Então o texto lembra que a culpa não vem de Deus,
que ela é uma ilusão criada pelo ego para manter a mente separada da verdade, separada do amor divino. E como olhar para isso pode ser didático. Porque não é sobre não me importar com nada que acontece no mundo, mas sim o que acontece com a minha mente quando aquilo com que eu me importo não acontece como eu gostaria. E esses 3 anos de leitura também me mostraram o que é ser verdadeiramente honesto, para poder responder uma pergunta como essa, por exemplo. Bom, a campanha eleitoral começou oficialmente e eu me interesso por planos de governo, o que as autoridades políticas entendem como solução para os problemas políticos sociais. Desde a faculdade eu passei a me interessar por isso, então eu gosto de estudar, aprofundar, entender. E eu tenho as minhas preferências, tenho minhas opiniões sobre o que poderia funcionar, o que funciona e o que não. E são só opiniões, que eu não preciso fazer delas a minha vida, mas também não preciso esconder. Que simplesmente eu gosto do diálogo, de um debate saudável. Embora os convites para ir além disso sejam muitos e às vezes eu caio, não necessariamente numa discussão, mas numa raiva profunda de alguém que pensa diferente de mim. Mas existe sim a possibilidade. Eu posso querer ou trabalhar para uma mudança política sem acreditar que a minha paz depende dela ou que a salvação depende disso. Eu posso agir ou não sem transformar a ação ou não ação em uma tentativa de controlar o mundo. Eu posso me posicionar sem transformar o outro em um inimigo absoluto. E eu não sei se isso é mais fácil ou mais difícil do que simplesmente me abster do assunto. Eu acho que depende das lições que a gente tem para aprender. Haja, investigue, desapegue-se e renuncie também à ansiedade pelo fruto. Que também é outra frase do Bhagavad Gita. Porque o problema não está necessariamente na ação. Ele geralmente está na ansiedade pelo fruto. Eu faço alguma coisa e eu preciso que o resultado confirme que eu estou certa. Eu me posiciono e preciso vencer. Eu educo meu filho e preciso que ele se comporte de determinada maneira. Eu cuido de uma relação e preciso que ela permaneça como eu quero. Eu trabalho, eu gravo um podcast e preciso que aquilo produza determinado reconhecimento. Eu faço alguma coisa e imediatamente eu coloco minha paz no resultado. E aí o resultado se torna o meu Deus, mais um ídolo para me distrair da meta, como diria o Zen. Porque agora eu preciso que ele me entregue aquilo que eu estava procurando. E o mundo não pode garantir isso. Então o desapego não precisa ser desinteresse. Ele pode ser simplesmente uma ação sem a exigência de que o resultado me dê aquilo que só a mudança de percepção, só o milagre pode me dar. E isso conversa muito com a experiência prática. Aqui, por exemplo, às vezes eu fico muito envolvida com alguma coisa e eu esqueço completamente que existe uma outra maneira de olhar. A coisa vai crescendo na minha mente. Aquela ideia do que você coloca a sua atenção cresce. Com as demandas com o bebê, a maternidade volta e meia vira a coisa mais importante. Uma preocupação que surge vira a coisa mais importante. Um relacionamento, um acontecimento no mundo. E a armadilha é que quando alguma coisa se torna a coisa mais importante, ela começa a determinar como eu me sinto. E então eu sofro. Não necessariamente porque aquela coisa seja ruim, mas porque eu entreguei a ela uma função que ela não pode cumprir. A função de me dar paz. Por isso que o perdão em um curso Milagres é tão profundo e também tão didático. Não é perdoar alguém por alguma coisa. Perdoar é uma mudança de percepção. É olhar para aquilo que está acontecendo e começar a perceber que eu estou usando isso para determinar como eu me sinto. Eu estou fazendo disso uma condição para estar em paz. Eu estou acreditando que se isso mudar, finalmente eu vou ficar bem. E não à toa, o livro encerra com escolher de novo. Eu posso escolher novamente, eu quero perdoar. Eu não quero mais entregar a isso ou aquilo o poder de definir a minha experiência interior. Lembrar que eu estou participando de uma experiência, mas não recebendo dela a definição de quem eu sou. Então, que bom que depois de terminar o livro-texto, eu não me enchi de expectativas de como deveria ser a experiência agora. E quando eu me distrair, eu posso simplesmente escolher outra vez. E obrigada por escutar até aqui. O Fim do Esforço está no Spotify e no YouTube, caso você queira seguir ouvindo os outros episódios. Eu também compartilho reflexões no Instagram, @ofimdoesforço podcast. Me segue por lá também. Um beijo e até o próximo episódio.